Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Nós vamos gravar um vídeo. O Eterno, pela sua infinita misericórdia, nos deu uma palavra, nos deu um sonho, nos deu uma direção, e eu preciso comunicar isso a vocês. Se possível, pega a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que vai ser a base da nossa ministração. O texto sagrado, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ele vai dizer o seguinte. Nós vamos ler o 30 e o 31. Vai dizer o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor. Eu os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Pois bem, algumas verdades, algumas coisas que eu preciso repassar para vocês, que foi ministrada ao meu coração em cima desse texto, ou sobre esse texto. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que o texto diz, ele já começa dizendo, busquei um homem que estivesse na brecha para que eu não destruísse essa terra. Então o texto diz, o próprio Deus diz, para que eu não destruísse essa terra. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que não são ações de demônios, diretamente falando. O próprio Deus está dizendo, para que eu não destruísse essa terra. Então, encaixa perfeitamente o tema da nossa mensagem. Por que Deus destrói um povo? Por que Deus destrói uma nação? Por que Deus destrói uma terra? Esse é o nosso tema. E encaixa perfeitamente nesse versículo, que diz, para que eu não destruísse o povo, a terra, a nação, para que eu não destruísse essa terra. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós temos a mania de achar que tudo é o nosso inimigo, que tudo é o diabo, que toda forma e sorte de destruição vem dele. E o texto está dizendo claramente, o próprio Deus dizendo, para que eu não destruísse essa terra. E no versículo 31 ainda é mais incisivo, vai dizer assim, ó, por isso eu, né, o próprio Deus falando, derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumir. Então, o que nós estamos ministrando aqui, o que nós estamos tentando fazer que todos entendam, é que é uma operação do Eterno, é que é uma operação do Todo-Poderoso, não é operação de demônios, forças malignas, potestades, principados, ainda que elas possam ser usadas para tal, mas a raiz, a designação, a direção, a autorização, o procedimento vem do Eterno, vem do Senhor. Então, cabe a pergunta, por que Deus permite ou por que Deus destrói uma nação? O que leva Deus a querer destruir uma nação? O que leva Deus a querer, a desejar destruir uma nação? O Salmo 22, eu vou até abrir ele aqui para a gente, o Salmo 22, no versículo, e eu estou citando esses textos, que foram textos que me foram inspirados, que Deus trouxe aos nossos corações. Olha o versículo 13, Salmo 22, versículo 13. Olha o que está escrito aqui. Salmo 22, versículo 13. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Contra mim abrem a sua boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Queridos, eu tive um sonho, eu não vou contar o sonho, eu vou deixar ele descrito abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, para aquele que tiver interesse, ele vai entender melhor a mensagem. Então, eu tive um sonho, e o sonho, ele falava mais ou menos sobre essa situação que nós acabamos de ler, do versículo 13. Mas o que eu conjecturo logo de início é que os dois textos que nós lemos, os dois capítulos que nós lemos, capítulo 22, Ezequiel 22 e Salmos 22.
Depois nós vamos ler o texto que me foi trago ao coração, o próximo texto, né, que é o Salmo 22, o versículo dele é o 13. Então nós temos 2:22 e depois o versículo 13. Talvez não queira dizer nada. Talvez seja só uma coincidência, mas nós somos servos do Eterno. E nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos que Deus nos traz mensagens. Nós acreditamos que Deus nos traz mensagens. Então, eu estou acreditando piamente que isso é uma mensagem do Eterno para nós. Que existe um leão bramindo contra a nossa nação. Existe um leão bramindo contra o nosso povo. Que existe uma ordem de destruição, existe uma ordem de aniquilação para contra o nosso povo, para contra o Brasil. E nós precisamos abrir os olhos, nós estamos com os olhos vendados, não estamos vendo, não estamos percebendo, não estamos entendendo. Nós temos uma gama de crentes aliadas a comunismo, aliada a socialismo, aliada a autoritarismo. Nós estamos vendo uma gama de crentes aliadas a pautas, ou pelo menos aliadas a pessoas com pautas que trabalham contra nós. Basta ver os países ao nosso redor que defendem essas pautas, as pessoas estão saindo de lá e vindo para cá, porque não suportam viver neste lugar. E nós estamos aqui apoiando essas pessoas. E eu agora estou falando para crentes. Nós estamos apoiando pessoas que vão apoiar, não estou falando que elas criaram os movimentos, estou falando que elas apoiam os movimentos, movimento abortista, movimento ditatorial, movimento tirando as armas das pessoas, desarmando a população e armando bandidos, pessoas que são apoiadas por bandidos, pessoas que apoiam a ideologia de gênero, pessoas que apoiam toda sorte de coisa errada, coisa que a Bíblia não apoia, coisa que vai de encontro à Bíblia. Como que nós podemos aparelhar, estar do lado de pessoas que vão de encontro à Bíblia? Nós não temos por regra de fé outras coisas senão a Bíblia. Não é um discurso político, é um discurso bíblico. Nós temos que votar sendo crente ou não, nós temos que votar, não é uma opção, é um dever cívico. Mas se eu tenho que fazer, então eu vou fazer em alguém que vai aproximar da pauta, daquilo que eu creio, daquilo que eu defendo, da liberdade de expressão. E nós estamos vendo o oposto. Então essa mensagem, ela traz no seu teor, na sua íntegra, uma mensagem de destruição para o povo. De destruição para o povo. Por aliar a coisas erradas. Por que Deus destrói um povo? Gênesis capítulo 18, versículo 20, parte B do versículo. Porquanto o seu pecado se tem agravado muito diante de mim. Quando o Eterno está falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque o seu pecado tem se agravado muito diante de mim. Deus destrói um povo, Deus destrói uma nação por causa do pecado. Deus não destrói por causa porque ele está chateado com o povo, Deus não destrói por causa de sentimentalismo, Deus destrói por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O nosso pecado vai nos matar. O nosso pecado vai nos trazer destruição. Lutar contra as coisas do Eterno, lutar contra a Bíblia, ainda que indiretamente, vai nos trazer destruição. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Isso não é brincadeira. Isso pode não ter reflexo agora. Talvez a minha geração não vai ter reflexo, mas a geração dos meus filhos podem sofrer muito por isso. Porque nós flertamos com as coisas que não são parelhadas, não são apareadas com a Bíblia. Talvez a geração futura vai sofrer muito por isso. E a gente parece que não percebe, parece que não entende. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. É uma guerra espiritual, existem apenas dois lados, ainda que existem várias outras formas de se conduzir, mas existem apenas dois lados. Ou você é de um lado, ou você é de outro, e não tem como ficar em cima do muro. Só o fato de ficar em cima do muro significa que você já escolheu um lado. Então, abra os seus olhos, abra o seu coração, abra o seu entendimento. Em nome do Mashiach de Israel,
O nosso pecado vai nos matar, o nosso pecado vai nos trazer transtorno, pelo menos para gerações futuras, se não a nós mesmos. Em Gênesis capítulo 19, versículo 13, os anjos estão conversando com Abraão e os anjos dizem: o Senhor nos enviou para destruir este lugar. Mais uma vez eu quero repetir, não é a ação de demônios, não é a ação de potestade, principado, dominador deste mundo tenebroso, não, é a ação de Deus. Deus enviou 2 anjos, e Deus enviou anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Foi Deus que enviou o anjo, foi o Eterno que enviou o anjo. Não é obra de outros, senão do Eterno. Por quê? Por causa do pecado. Então você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir o seu entendimento. Para de querer culpar o diabo por tudo. A maioria das vezes nós temos a culpa por dar a brecha, por permitir a situação. Nós precisamos fechar essa brecha, nós precisamos estar na brecha, para que nós não nos encontremos com a destruição. E essa destruição advinda do Eterno e não de demônios. Ainda que ele possa usar demônios para isso. Mas o que eu quero que você entenda é que, nesse momento, é o nosso pecado é que está gritando contra nós no alto céus. Ele depõe contra nós, ele nos incrimina. Ele nos incrimina e vai ser cobrado de nós. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, o Eterno dá uma ordem ao profeta Jonas: vai a Nínive e prega e ministra contra eles. Veja que é, mais uma vez, uma ordem de Deus, não uma ordem de demônios. É uma destruição vinda de Deus. E por que vinda de Deus? Por causa do pecado do povo. Deus determina a destruição de uma pessoa, Deus determina a destruição de uma família, Deus determina a destruição de uma cidade, de uma nação, e até de toda a terra, como já aconteceu na Bíblia, por causa do pecado. Haja visto a história do dilúvio. Foi uma destruição em massa por causa do pecado. Então, o que nos leva à destruição chama-se pecado. E não é ação de demônios. É consequência das nossas atitudes, consequência dos nossos erros, consequência de não prestarmos atenção, de não abrirmos os olhos, de não entendermos a palavra do Eterno, de não darmos crédito. É consequência de compactuarmos com as obras das trevas. Quando a Bíblia diz que eu não devo compactuar com as obras das trevas, mas eu não só compactuo, como eu literalmente trabalho em prol. Isso vai depor contra nós. Isso está depondo contra nós. Se não fosse a graça do Eterno, nós já estaríamos em trevas absurdas e absolutas. Mas ele tem sido gracioso conosco e tem emitido raios de luz, mas nós não estamos entendendo. Nós estamos flertando com as trevas, nós estamos flertando com o erro, nós estamos flertando com o mal. Depois vamos chorar. Depois vamos chorar lá na frente. Nós conhecemos a história bíblica de Israel, que flertava com o mal e terminava no exílio, depois ia chorar lá na frente, Deus resgatava, Deus trazia de volta, Deus fazia milagre. Quando chegava de volta, eles flertavam novamente. E nós estamos repetindo os erros. Nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo jeito, nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós temos que decidir, como Josué fez em Josué 24:15. Eu e minha família servimos ao Senhor. Então nós vamos andar de acordo com o que a Bíblia diz. Nós vamos ser categóricos. O menor sinal de trevas nós temos que deixar de lado. E temos que trabalhar com o mínimo de segurança. Com o mínimo de segurança para que o Eterno complete a obra a nosso favor. Nós temos que trabalhar ao lado da palavra de Deus, acompanhando o que as Escrituras diz, buscando entendimento em oração, em jejum, pedindo compaixão, pedindo que Ele abra os nossos olhos, abra os olhos dos nossos irmãos, abra os olhos dos pastores, dos líderes, dos guias, abra os olhos das pessoas para que nós possamos ver e não sejamos pegos em uma armadilha futura. Então, fica o meu apelo para você. Abra os seus olhos espirituais hoje. Ore a Deus. Diga: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Tenha coragem de dizer, tenha coragem de raciocinar, tenha coragem de pensar que você e eu podemos estar errados. Então, que possamos dizer: Senhor, se eu estou errado, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, me dá um sinal, fala comigo.
para que você possa mudar a sua conduta, para que você possa mudar a sua forma. Nós temos responsabilidades no reino. Mesmo mediante uma palavra de destruição, nós temos responsabilidades no reino. Uma palavra de destruição, mesmo que ela venha de Deus, ela pode não ser fatal. Ela pode não ser totalmente destruidora. Tem oportunidade, tem chance. Se Deus envia uma palavra, vamos voltar no caso de Jonas. Deus enviou a palavra, mas o povo não foi destruído. O que nós precisamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é intercessão, como Abraão fez. Na hora que ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra teria destruição, e que ele tinha parente lá, ele começou a orar, a interceder, a buscar, a pedir, a implorar, a insistir com Deus que devolvesse, que fizesse um milagre, que fizesse um mover a favor do que ali estava, que era justo. E é isso que nós precisamos fazer, intercessão. A primeira coisa é intercessão. A primeira coisa é intercessão. Se existe uma palavra de destruição para a nossa nação, nós temos que nos colocar na brecha e pedir a Deus que não destrua a nossa nação, não destrua a nossa nação, não destrua o nosso povo, não nos entregue às trevas, não nos entregue aos domínios malignos, não nos entregue, mas tenha misericórdia, que Ele seja o Senhor da nossa terra, que Ele seja o Deus da nossa nação, que Ele seja, somente Ele seja. Nós temos que clamar. A segunda coisa que nós precisamos fazer, depois de clamar, é pregar. Foi o que Jonas fez. Jonas saiu do seu lugar, Deus o fez chegar aonde ele precisava que Jonas chegasse, e ao chegar lá, ele foi pregar o evangelho, foi pregar a palavra que Deus havia dado. E houve conversão, e houve arrependimento. Então, a palavra que eu trago para vocês é uma palavra de arrependimento. Brasil, arrependa-se do seu pecado. Nação brasileira, arrependa-se do seu pecado. Povo brasileiro, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E eu não estou dizendo aqui para X ou Y, eu estou dizendo para a nação brasileira. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Para de flertar com o pecado. Alguns flertam com a idolatria. Pare de flertar com a idolatria. Outros flertam com a ganância financeira. Flertam com o capitalismo selvagem dentro da igreja. Pare de flertar com o dinheiro. Nós precisamos do Senhor e não de dinheiro. O dinheiro foi criado para nós e não nós para o dinheiro. Outros flertam com os espíritos malignos diretamente. Outros flertam com a carnalidade, com a prostituição. Cada um flertando de um jeito ou de outro com o pecado. Existe uma palavra para nós agora: arrependa-se do seu pecado, arrependamos-nos dos nossos pecados. A palavra de ordem é arrependimento. Nação brasileira, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado, porque está próximo o reino de Deus. Arrependa-se do seu pecado, porque pode vir a destruição contra nós por causa do nosso pecado. Vamos nos arrepender com pano de saco e cinzas. Vamos rasgar o nosso interior e clamar misericórdia, clamar perdão. Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso que perdoe o pecado da nossa nação. Perdoe o pecado dos nossos governantes, da corrupção, do abandono. Pessoas que foram eleitas para cuidar do povo e abandonam o povo. Que o pecado dos nossos governantes sejam perdoados, que o pecado dos nossos pastores, nossos líderes espirituais sejam perdoados. Que os nossos pecados sejam perdoados, que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E nos perdoe. Porque nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão do Eterno para continuar andando, para continuar caminhando, para continuar. As nações futuras podem sofrer muito por causa da nossa falha, do nosso pecado. Então fica essa palavra de orientação para nós. Vamos nos arrepender do nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que anda na luz, aquele que está na luz, aquele que é luz, permanece na luz, permanece nele. Então permaneça nele, Yeshua, o nosso Salvador. Deus abençoe você poderosamente, em nome do Mashiach.